Olá, sétimo ano! Tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui pra gente fazer aquele aulão. O aulão sobre a nossa prova do terceiro bimestre, que vai ser todo o capítulo 9, todo o capítulo 10 e o capítulo 11 até a página 307, segunda parte, tá? Então vamos para o nosso aulão, tá? Bom, vamos começar com o capítulo 9, quando a gente fala da Serra dos Carajás. Vocês sabem que a Serra dos Carajás, né, ela se localiza na região, né, norte do Brasil, do Pará, e o objetivo dela é a extração de minérios, bauxita, manganês, né, ouro, cobre, né? Mas na Serra dos Carajás é importante a gente saber que ele não extrai carvão mineral e nem petróleo. Esses são recursos o quê? Fósseis, tá? Então, na Serra dos Carajás, nós extraímos, tá? Nós extraímos todos os minérios de ferro. Todos, tá? A gente extrai manganês, bauxita, cobre, tá? Menos o carvão mineral, petróleo, gás natural, tá? Isso vai cair na nossa prova. Tudo que a titia tá falando é um resumo para vocês estudarem, que vai cair na prova. Se prestar atenção em tudo que a titia tá falando, vai tirar notão. Bom, aonde que se localiza a Serra dos Carajás? A titia já falou. A Serra dos Carajás se localiza no estado do Pará, na região que é norte do Brasil. E o quadrilátero ferrífero? Bom, o quadrilátero ferrífero se localiza na região que é? Na região sudeste, no estado de Minas Gerais, tá? Isso é importante saber. Também outra questão que vai cair na nossa prova é sobre a agropecuária. O que é agropecuária? Bom, a agropecuária é a agricultura com a pecuária, né? É importante saber que quando os nossos colonizadores chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi trazer o quê? A plantation. Qual é o objetivo da plantation? Mandar para a metrópole. Quem era a metrópole? Bom, a metrópole era, no nosso caso, Portugal, porque aqui foram os portugueses que chegaram, né? Então, a plantation é o cultivo de um só alimento. No início, eles tiraram o pau-brasil e plantaram o quê? A cana-de-açúcar, né? E depois mandavam para onde? Para a colônia. Mandavam para a Portugal. Tá? Então, quando os nossos colonizadores chegaram, né, a principal atividade, a atividade mais importante que impulsiona o crescimento do PIB aqui no nosso país, tá? É a plantation, tá? Com grandes o quê? Latifúndios, tá? Bom, quem são esses latifundiários? São os grandes o quê? Os grandes donos de fazenda, de grandes hectares de terra, com o objetivo sempre exportar. Já falei para vocês que o Brasil exporta mais do que importa, ou seja, o Brasil, ele vende mais do que compra, ele compra, né? Mas nós, como somos países subdesenvolvidos, nós vivemos do quê? Nós vivemos da exportação da plantation que nós colhemos aqui, seja ela, tá? Cana-de-açúcar, café, cacau, tabaco, soja, milho. Nós pegamos essa matéria-prima e mandamos para outros países, tá? Outra coisa que vai cair na nossa prova é o movimento das placas tectônicas, né? A gente sabe que aqui o território brasileiro, nós temos uma calmaria, né? Nós não temos esses fenômenos que nós temos ao oeste do Brasil, ao norte, né, da América do Norte,
né? Na Ásia, na Europa, nós não temos terremotos, graças a Deus, não temos tsunami, né? Nós não temos isso. Temos, assim, uma acomodaçãozinha, mas não chega a ser uma coisa tão drástica quanto é em outros países. Mas, no período, né, mesozoico, né, na grande formação das cadeias montanhosas, a nossa placa tectônica sul-americana, ela era intensa. Eu já falei, aqui no território brasileiro, a gente já teve vulcão, a gente tem vulcão extinto em Campo Grande, a gente tem vulcão extinto em Nova Iguaçu, tá? Nossa placa tectônica, ela já teve muito ativa. Hoje não. Hoje ela está estável. Hoje a gente diz que é a calmaria geológica. Porém, né, naquela época, no período, né, mesozoico, né, a placa sul-americana com a placa de Nazca, elas, né, aquele movimento brusco, elas deram origem à cadeia, tá? A cadeia montanhosa chamada Cordilheira dos Andes. O que é cordilheira? Cordilheira é o coletivo de várias o quê? Montanhas, tá? Então, a placa tectônica, tá, de Nazca e sul-americana deram origem ao quê? Ao grande e número, né, Cordilheira dos Andes. Bom, vamos agora falar também, que vai cair sobre a nossa prova, sobre a depressão relativa e a depressão absoluta, né? Bom, a depressão relativa, ela está acima do nível do mar. A depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Quando você entra dentro da água, você está numa depressão absoluta, tá? Quando você está mais acima, lá em cima, tomando água de coco com o papai no quiosque, você está na depressão relativa. Isso vai cair na nossa prova também, tá? Bom, também vai cair na nossa prova sobre o aquífero Guarani. Nós falamos sobre o Alter do Chão, na região norte, e o aquífero Guarani, que pega Mato Grosso, né? Pega o sul do Brasil e os países a oeste também do Brasil, tá? Então, é importante saber que o aquífero, ele é formado por rochas sedimentares. É importante saber também que o aquífero, ele foi formado aproximadamente a 40 milhões, né, de metros cúbicos de água, tá? O que é um aquífero? Aquífero é um lençol freático, ou o quê? Águas subterrâneas, tá? Isso também vai cair na nossa prova, tá bom? Tá? Outra questão que vai cair na nossa prova é sobre, né, tipos de vegetações, né? Aquela vegetação que se encontra perto do mar, aquela vegetação salobra, aquela vegetação em que nós encontramos caranguejo, aquela vegetação em que nós encontramos, né, aquelas raízes escórias, né? Mangue branco, mangue vermelho, né? Mangue preto. Então o mangue, né, é a principal, tá? Principal espécies encontradas no mangue é quem? É o caranguejo. Nada mais é o mangue, é o encontro da água do mar com a água do rio, tá? Isso também vai cair na nossa prova, tá? E vai cair também domínios morfoclimáticos, né? O que são domínios morfoclimáticos, né? São os domínios que a gente está inserido: o solo, o clima, a vegetação, né? Então, é importante a gente identificar, tá, os domínios
né, morfoclimáticos encontrados no território brasileiro, que Aziz Absaber, né, ele que foi o responsável por descobrir, né, os domínios morfoclimáticos. Então, os domínios morfoclimáticos também vão cair na nossa prova. Então, tudo isso que a titia falou, tá? E apontou agora para vocês no nosso aulão, é o que vai cair na prova. Se estudarem, vão tirar todo mundo 10, porque essa turma é 10, é maravilhosa. Então, beijo, meus amores. Ficam com Deus.